Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou especialista em ser humano, em particular em crianças com alguns transtornos comportamentais, como por exemplo TDAH, e eu vou falar sobre isso hoje. Crianças com TDAH têm dificuldades nos estudos, ok? Todos nós já sabemos como ajudá-las, ok? Antes de começarmos esse vídeo, dá logo o seu like aí, compartilha e se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito e presta bastante atenção e pode fazer perguntas e comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer escutar os seus comentários, lê-los e também responder as suas perguntas. Vamos lá. Como ajudar crianças com TDAH que tem dificuldades nos estudos, né? A grande maioria, porque afinal de contas o foco delas está instintivamente, inconscientemente em outras coisas que para elas parecem ser mais importantes. Vamos lá, ponto número 1. O papel dos pais, portanto, é transmitir segurança. Uma criança com TDAH é uma criança essencialmente insegura, não porque ela queira, não porque ela esteja fazendo isso, mas porque biologicamente, por vários fatores, ela se sente assim, insegura, ameaçada. Então, qual é o papel dos pais? Transmitir segurança e confiança. Então, se essa criança chega em casa, mamãe, não estou conseguindo prestar atenção, não sei o que. Então, ao invés de muitas vezes tratar isso como algo que seja má vontade da criança, colocar culpa nela, você tem que prestar atenção, você tem que isso, você tem que aquilo, o melhor caminho é entendê-la e perguntar para ela: meu amor, e a sua atenção estava onde? O que realmente estava ali chamando a sua atenção, né? Onde estava você? E aí talvez no primeiro momento ela não vai entender bem a pergunta, mas você insiste, vai perguntando todos os dias e ela vai começando a mostrar para você onde talvez esteja o foco dela, ou seja, o que realmente naquele ambiente ali a incomode, a perturbe, a ameace, a deixe insegura, ok? Isso é super importante porque você vai começando a se conectar com a realidade interior da criança e não impondo certos julgamentos sobre ela, como por exemplo, você está com preguiça, para com isso, eu quero que você passe de ano. Então os pais, eles querem tanto bem aos seus filhos e têm medo de que eles fracassem na vida, que acabam que eles se tornam muito incisivos e por falta de conhecimento, eles também muitas vezes acabam culpando e só cobrando novos comportamentos dos filhos. Claro que você pode, aos poucos, né, ir fazendo com que o seu filho se adeque aos ambientes e que ele preste atenção, que ele vá percebendo que aquele ambiente não é um ambiente que o ameaça. Então, o mais legal disso é se conectar com as sensações da criança e aos poucos ir diluindo essa insegurança e essa sensação de ameaça que faz com que ele esteja mais antenado no coleguinha aqui do lado ou aqui atrás do que especificamente naquela matéria. Às vezes ele tem muita necessidade de atenção e essa necessidade de atenção pode estar vinculado de uma forma ou de outra ou a uma ausência dos pais ou uma sensação de rejeição. Então ele vai precisar da atenção dos coleguinhas para ele sentir que aquilo ali de uma forma ou de outra preenche o vazio e a carência interna dele. Isso aqui é só um exemplo para dizer: pais, entendam o fenômeno que está presente nos seus filhos para que vocês possam ajudá-los melhor a lidar com essa dificuldade nos estudos, ok? Porque crianças com TDAH provavelmente vão se sentir culpadas, vão ter procrastinação, vão ter sensações de incapacidade, vão ter uma falta de energia, uma indisposição em relação aos estudos. Por quê? Porque os estudos, eles não vão ser úteis para me ajudar nas minhas inseguranças. A criança não tem ainda a cabeça do adulto que vai entender que são os estudos que vão te fazer ser alguém na vida. Ela vai entender aquilo só como obrigação. O foco dela é o foco de se proteger. Faz sentido tudo isso?
Se também não fizer sentido, coloca aqui os seus comentários, faz as suas perguntas, eu vou ter prazer de te responder. Ponto número 2. Às vezes o ambiente escolar ele é muito agressivo para aquela criança. Então, se naquele ambiente ela não consegue aprender, muda um pouco o ambiente escolar. O que você quer dizer, Fabrício? Mudar a criança de escola? Pode até ser, mas pode ser também um comportamento paliativo, ou seja, fazer com que a casa onde a criança se sente mais segura, mais à vontade, mais confortável, seja um ambiente onde ela vai aprender. Isso pode ser com um reforço escolar, com um professor que seja, uma professora que seja acolhedor, compreensivo, paciente. Pode acontecer dentro dessa realidade e pode acontecer em outro ambiente também, mas no qual ela se sinta confortável e bastante segura. Eu costumo dizer que aulas particulares sendo feitas em casa, elas têm muitas vezes, dependendo do professor, é claro, porque às vezes quando os pais vão ser esses professores e os pais são impacientes, eles não vão entender que a criança ela não tem uma estrutura química, né, que permite que elas aprendam com a mesma velocidade que as crianças sem aquela estrutura química. Ou seja, se a minha energia está para me proteger e o meu corpo está cheio dessa energia, é claro que essa energia se torna menor no meu cérebro. Isso vai impactar no aprendizado? Sim, mas eu posso pegar essa criança num outro ambiente e com bastante calma, bastante pedagogia e fazendo ela aprender até que ela se sinta confortável com o processo de aprendizado e ela lide melhor com a questão dos estudos. Ok? Então, ponto número 3, não tem como. É super importante que haja paciência e dedicação. A criança com TDAH, ela tem sim uma inabilidade e uma incapacidade sistêmica, fisiológica, neurológica, associada, né, a uma deficiência nos seus órgãos de comunicação cerebral, ok? Com neurotransmissores em quantidades diferenciadas que fazem com que ela não consiga ter o mesmo aprendizado. Isso é possível ser alterado? É possível. Depois assiste o meu vídeo em que eu falo se TDAH tem cura, né? E qual é o tratamento. Eu acho que isso vai te ajudar muito a entender esse fenômeno. Mas enquanto esse processo não for feito, você, né, vai ter que ter um pouco de paciência e dedicação, porque ela vai funcionar num modo um pouquinho mais alterado em relação às outras crianças, tá bom? O ponto número 4 que eu gostaria de trazer para vocês é a necessidade dos pais trabalharem a mente da criança em relação às outras crianças. Em que sentido, Fabrício? Né? E adultos também, claro. No sentido de trazê-las à consciência, pouco a pouco, todo dia, de que o coleguinha não é uma ameaça, de que o coleguinha não vai fazer mal a ele, de que o coleguinha, né, é bonzinho, tá tudo bem. E você ser essa força, essa proteção e esse escudo para a criança. A criança não dá conta sozinha. Coloca isso dentro do seu coração. A criança não dá conta sozinha. Você precisa ajudá-la. É você que precisa reforçar essa autoestima dentro dela para que ela não se sinta tão fragilizada, porque ela já se sente fragilizada. E os pais que conseguem ajudá-la nesse sentido, eles dão uma grande ajuda para a criança ir se recuperando desse déficit. Déficit é isso, eu estou um pouquinho abaixo. Eu tenho então que conseguir alcançar o padrão dos outros. Não é simples, não é delicado, é uma questão neurológica, sim, é uma questão comportamental, sim, porém isso é possível ser revertido, tá bom? O quinto ponto é exatamente o ponto que eu gostaria de trazer. Busca ajuda profissional. É super importante que a criança com TDAH ela seja acompanhada por um profissional que entende. Aqui no IBESP, seja eu, seja alguns colegas, somos habilitados para cuidar de algumas realidades que estão conectadas ao TDAH de crianças e nós temos obtido bastante sucesso. Entretanto,
não é obrigatório, você pode procurar vários outros profissionais, desde que eles entendam um pouco da realidade do TDAH infantil e não só disponham de remédios e remédios e remédios sem fazer um acompanhamento personalizado, entendendo as diversas nuances do que passa dentro de cada uma dessas crianças. Ok, pessoal? Se esse vídeo tiver sido de ajuda para você, ajudou em alguma coisa, curte aí, compartilha, faz o seu comentário. Vai ser um prazer ler o seu comentário, responder a sua pergunta, sobretudo se você encaminhar para todas aquelas pessoas que precisam de ajuda e que muitas vezes sentem-se sozinhas nesse processo de lidar com TDAH infantil. Até a próxima!